Bom dia. Uau! Bom, Maíra Pimentel, para vocês. Maíra Pimentel Bastos Santos, na minha certidão de nascimento. Maíra Pimentel Bastos Santos Hanig, na minha certidão de casamento. Maíra para os amigos, Mairaça para os amigos mais empolgados. Tem também a Mairota, que é do meu pai. Tenho mãe, que é dos meus filhos. Tenho B, que é do meu marido. Tenho minha menina, que era do meu avô. Nessas várias identidades, Maíra, com um único projeto de vida. E aí é engraçado lembrar, e vindo para cá, esse flash me veio, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, o que é o término do Ensino Fundamental 2 hoje. A gente fez uma atividade no colégio, eu estudava no Pedro II, né? Eu sempre estudei em rede pública, um colégio federal lá no Rio, e a atividade era a atividade da cápsula do tempo. Não sei quem já fez essa atividade, onde você escreve uma carta para você mesmo, guarda essa carta, para que dali a 15 anos você possa ler de novo, para descobrir se aquilo que você imaginava para a sua vida de fato estava acontecendo. Bom, eu não tenho essa carta, mas eu tenho a memória dela. E por mais criativa que eu fosse naquela época, assumo que eu jamais ia imaginar que o meu projeto de vida ia me trazer para esse palco aqui hoje. Falar de projeto de vida é falar de negócio, para mim. Porque se a gente vai na etimologia da palavra negócio, ócio é lazer, e negue é a negação. Então, o negócio é quando você nega o lazer. Você trabalha, mas você trabalha muito para depois você ter o prazer de viver em paz. Quando eu resolvi fazer essa transição e ir trabalhar na área social, trabalhar com impacto social, lá no iniciozinho de 2000, 2002 mais ou menos, eu não tinha ideia, na verdade, que era com a educação. Se eu olho para o meu tempo de vida e divido o meu tempo de vida em 3 grandes momentos, o último momento, ou seja, 1/3 da minha vida, foi quando eu tive a clareza do que eu ia querer fazer pelo resto da minha vida, que é uma vida muito longa, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer. Então, realmente, eu ainda tenho que viver muito tempo. O que eu quero destacar com isso, pontuando esse 1/3 da minha vida, né, esse último 1/3? Que foi exatamente nesse período que eu descobri que eu não queria mais trabalhar com comunicação e tecnologia. Eu sou jornalista de formação, nunca trabalhei como jornalista de fato. Eu peguei o boom de web comercial no Brasil no final da década de 90, quando eu me formei, e trabalhei no KD. Alguém aqui lembra do KD? kd.com.br? Pois é, antes do Google. E aí eu, na verdade, saí da lógica do jornalismo tradicional, fui trabalhar com comunicação e tecnologia, até que, no início de 2000, eu realmente percebi que eu queria fazer alguma coisa que fosse maior, né? Essas manias de querer fazer diferença. Mas não é mania, não, na verdade é herança, né? Minha mãe era educadora da Rede Municipal e Estadual do Rio, Baixada Fluminense, carioca, de Nova Iguaçu. Meu pai, técnico em informática, ia para o ensino superior quando minha mãe engravidou, então acabou não concluindo o ensino superior. E os dois me deixaram 2 grandes heranças. A minha mãe é a paixão pelo público. O público que é de todos, não é o público que não é de ninguém. E o meu pai me deixou como herança a seguinte reflexão, que eu ouço desde que eu sou muito pequenininha. Maíra, e aí? O que você vai fazer com a única vida que você tem? Cada ano passava e ele me fazia essa mesma pergunta. O que você vai fazer com a única vida que você tem? Essa ficha só caiu quando eu resolvi fazer essa transição para trabalhar com impacto social. E aí comecei a minha trajetória trabalhando com institutos e fundações empresariais, e foi nesse momento que eu me deparei com a educação. Então, eu brinco que não fui eu que escolhi a educação, foi a educação que me escolheu, mas, na verdade, a educação, e a educação pública em especial, nunca deixou de fazer parte da minha história. Começando pela minha mãe, passando por tudo o que eu tive de oportunidades educativas na minha vida. Então, o que eu digo para vocês é que hoje, a Maíra Pimentel, aqui do palco, é a Maíra que é o resultado de todas as oportunidades que teve e de todas as escolhas que eu fiz. Fiz e faço diariamente.
Quando eu comecei, no início do ano 2000, a trabalhar com os institutos e fundações, e depois eu fui trabalhar no terceiro setor, quando chegou mais ou menos em 2010, na verdade, 2008, eu e um grupo de amigos montamos um grupo de estudos, um grupo de pesquisa. E esse grupo de pesquisa acabou se transformando na Tamboro. A Tamboro é o nosso negócio. É com a Tamboro que a gente fica longe dos nossos filhos, é com a Tamboro que a gente fica longe da nossa família, é com a Tamboro que eu abro mão de estar com os meus amigos, é com a Tamboro que eu fico viajando o tempo inteiro, porque ser pioneiro, e aí eu volto mais uma vez na etimologia da palavra, né, onde o pio é o primeiro, é você ser o ator, é você ser um lutador. Então, ser pioneiro, quando a gente fala de educação com inovação, é, de fato, ser um grande lutador. É desbravar, sim, grandes terrenos enormes, especialmente quando a gente fala do Brasil, com a escala que o Brasil tem. Tamboro é uma palavra indígena, que significa para todos, sem exceção. Quando a gente criou a Tamboro com um motivo único: contribuir com o desenvolvimento do Brasil, através de uma educação de qualidade, para todos, sem exceção. Como que a gente quer e acredita que a gente é capaz de fazer isso? Trabalhando com as novas linguagens e com as novas tecnologias. Tem uma história que eu encontrei com uma amiga essa semana e ela comentou, uma história dela de início de carreira, também jornalista, recém-graduada. Ela foi trabalhar num jornal de grande circulação aqui no Brasil. E, enfim, ela caiu no time de um editor, que era um editor já bastante conhecido e reconhecido. Era um cara muito querido, mas era super rigoroso, muito crítico. Então, a galera, quando falava dele, meio que tremia, né? Um dia ele a chamou na sala para discutir uma matéria, e chegando lá, depois de fazer alguns comentários inofensivos, elogiar alguns trechos, quando ela estava saindo da sala, ele a chamou de volta. Quando ela virou, ela percebeu que ele hesitou um pouco, né? Fez tipo, na dúvida se falava ou não falava. E aí ele complementou: só mais uma coisa, nunca, mas nunca mais use meia branca com mocassim. Não fica legal. Oi? A meia branca com mocassim não foi o que ficou na memória dela. Esse conselho, essa observação que ele fez sobre ela, e quando alguém faz uma observação sobre você, o alerta acende, deixou claro para ela naquele momento, e deixa claro para mim hoje também, que quando a gente menos está prestando atenção, as pessoas estão observando a gente, o tempo todo. E ficar atento, ser autocrítico, ser vigilante, né? Tomar cuidado com as coisas que você fala, com as atitudes que você tem, seja na sua perspectiva pessoal, com amigos e família, no mundo do trabalho, isso é super importante. Só que a gente não aprende isso de forma sistemática e gradual. A gente aprende isso na vida. Autocrítica. Li uma crônica da Fernanda Torres, que ela publicou semana passada, fica a dica para quem gosta de crônica. O título da crônica é Eu. E nessa crônica, que a minha sensação é que ela, inclusive, escreveu para mim, para falar aqui hoje, no TED, tenho que agradecer, se eu a conhecesse, agradeceria pessoalmente, ela discorre sobre como ela, Fernanda Torres, uma atriz madura, reconhecida, se olhou no vídeo, ela fazendo uma entrevista, e aí ela começa a se criticar. E aí ela destaca 2 pontos, que são pontos muito interessantes, hilários, né, com o jeito dela contar. O primeiro ponto é que ela não termina nenhuma frase. Ela não termina as frases com ponto. Ela tem reticências. Então, ela começa a frase, ela olha para cima e reticências. O outro ponto que ela destaca na crônica é que ela usa a palavra assim como vírgula. Porque eu acho, assim, que a prisão do Cunha, assim. E aí ela começa a se criticar, falando sobre essa muleta que é o uso do assim. Quando ela faz uma autocrítica como essa, né, no auge, não sei que idade que a Fernanda Torres tem, né, mas se olhando, se criticando, se reinventando, ela está destacando uma habilidade fundamental no mundo contemporâneo, que é a habilidade de você ser capaz de se comunicar bem, se comunicar com clareza, sem, né, confundir o seu ouvinte. Aí eu pergunto para vocês, a gente ensina? A gente desenvolve comunicação? Ou comunicação é assim, improviso? Quem nasce comunicador
tipo um chacrinha, né? Comunicador nato, esse tem sorte. Mas quem não é assim, não consegue chegar lá. A gente aprende isso na escola? Não. A gente aprende isso na universidade? Não. Mas a gente aprende isso na vida e muitas vezes da pior forma. Hoje no Brasil, quando a gente olha, isso não é uma questão só do Brasil, do mundo, mas eu vou localizar no Brasil, o modelo educacional brasileiro, ele é muito marcado por uma industrialização tardia e pelo regime militar. Inspirado nessas linhas de fábrica, né, a gente tem todos os saberes muito segmentados, então os saberes não se conectam dentro da escola. Eu não tenho as disciplinas, né, as matérias, a matemática se relacionando com a música, que se relaciona com a língua portuguesa, que se relaciona com a história. E da mesma forma que não se conectam dentro da própria escola, esses saberes também não conseguem se conectar com o mundo. E aí fica o que acontece dentro de uma instituição de ensino versus o que acontece fora dos muros e das salas de aula. E esse é um grande desafio que a gente tem, porque se nós todos colocamos na escola o centro da solução de todos os problemas, talvez ela não seja a solução, mas ela seja o centro da questão. A gente está em pleno século XXI. Chegamos nele. E a gente está, de fato, preparado para isso? De fato, a gente tem conseguido desenvolver todas as habilidades necessárias nas crianças, jovens, jovens adultos e adultos que hoje estão produzindo e ajudando a desenvolver esse país? Saindo da lógica da escola e vindo para o ensino superior, aproveitando que a gente está dentro de uma universidade, quando a gente olha para essa geração que está aí, que finalmente conseguiu chegar lá, vou aqui carinhosamente chamar da geração do FIES, que passou anos e anos investindo tempo, energia, dedicação, muitas vezes, né, o sonho de ter um diploma, que não é um sonho só desse jovem, é um sonho de toda uma família, porque muitas vezes esse jovem, nessa batalha, vai ser o primeiro de uma geração a ter conseguido concluir o ensino básico e o ensino superior, para ter um diploma, como se esse diploma fosse ser o passaporte para esse jovem escolher o que ele quisesse para a vida dele. Só que esse mesmo jovem, quando ele conclui, né, 12 anos no ensino básico, 4 anos no ensino superior, vou falar por mim, 12 no ensino básico, 4 no superior, mais 18 meses de uma pós-graduação, mais outros 18 meses de uma outra pós-graduação, cursos de especialização, e até hoje eu não estou preparada. Até hoje eu continuo aprendendo. Então, a reflexão que eu deixo aqui é, será que, de fato, a gente está conseguindo dar conta de desenvolver tudo o que é necessário para que cada um de nós, para que cada indivíduo tenha liberdade para escolher o que quiser para a vida deles? E falando de hoje, dessa nova geração, dessa juventude contemporânea, quando a gente pensa em sucesso, quando a gente fala de sucesso, o parâmetro sucesso é ser feliz, vivendo daquilo que se gosta de fazer. Hoje eu posso dizer que eu tenho muito sucesso na minha vida. Eu fico longe da minha casa, longe dos meus filhos, sofro pra caramba com isso, né? Abro mão de vários programas, ouço crítica dos amigos, ouço crítica, né, da família, não da família nuclear que está ali segurando essa onda junto comigo. Mas ouço isso tudo, mas ainda assim eu me acho uma pessoa de muito sucesso, porque eu durmo e acordo pensando no que eu mais acredito. E eu quero estar viva para ver esse mundo de coisas incríveis que vão acontecer na área de educação, pensando em inovação com educação. Pensando em educação formal, estou falando de revisão de currículo, estou falando de revisão de habilidades que precisam ser desenvolvidas. Estou falando da gente dar, de verdade, mais chance para muitas mais pessoas serem felizes, fazendo aquilo que elas acham que é bom para elas. Então, na hora que eu falo de século XXI, né, de mundo contemporâneo, eu falo que o mundo muda muito rápido, a juventude está mudando muito rápido e o mundo do trabalho também muda muito rápido. Isso aqui é o resultado de uma pesquisa que foi feita pela The Economist com presidentes e CEOs de grandes empresas do mundo. A pergunta central era, quais são as habilidades que você mais procura quando você busca um jovem talento para o seu time? Aqui eu vou destacar 3 delas, as 3 primeiras. Eles buscam profissionais que sejam capazes de resolver problemas. Aí você pensa, pô, Maíra, mas resolver problema? Basta estar vivo, né? Você resolve um problema atrás do outro todo dia.
Só que a gente está falando de resolver problema complexo, resolver problema que demanda pensamento crítico e raciocínio lógico. A gente aprende isso de forma estruturada? Não. Mas a boa notícia é que dá para aprender. Segunda, profissionais que saibam colaborar e trabalhar em equipe. A gente aprende isso de forma sistemática? Gradual? Não. Mas a boa notícia, a gente pode ensinar isso. Habilidades de comunicação. Olha aí a crônica da Fernanda de novo aparecendo. Super em sintonia. É isso, comunicação, se comunicar não é algo nato, né? E também não é algo que você improvisa. Tem técnica, tem procedimento de criatividade para isso. Que legal, a gente também pode ensinar. Então, hoje, na hora que eu me pergunto se a educação, e pensando na educação de uma forma muito ampla, está dando conta de desenvolver as nossas crianças e jovens de uma forma plena, eu continuo com essa interrogação. Esses jovens que têm a chance de, né, agora que estão com esse diploma em mãos, e que falta muito pouco para eles chegarem onde eles querem, se a gente conseguir construir sistemas que sejam universais e que possam, de forma continuada, garantir essa formação, esse pouco que falta, a gente vai conseguir fazer essa ponte. E aí sim, todo esse esforço desses últimos anos, muitas vezes não só de um jovem, mas de toda uma família, vai começar a fazer sentido. O que eu quero destacar, e acho que é uma crença que eu carrego para mim, e fico feliz em poder compartilhar com vocês, é que a aprendizagem, aprender, ter curiosidade com a vida, é algo que também se desenvolve. E ela é um modo contínuo. Ela é vital. E ela só termina, mesmo quando a vida acaba. Obrigada.